Por muito tempo se dizia que nós éramos seres racionais. Quem já ouviu isso? O que diferencia o ser humano dos outros animais? É que ele é um ser racional. É um ser que pensa. É um ser que utiliza a razão. Todo mundo já ouviu isso. E isso é uma crença que estava entranhada em nós, que o ser humano é razão, que o ser humano é um ser racional. E pela nossa forma de educar, muitas vezes a gente quer que a criança seja racional. Mas eu tô aqui para desconstruir essa crença para vocês e dizerem uma coisa. O ser humano é um ser emocional. Ele é racional também, mas ele só é racional se primeiramente ele for um ser emocional. O que significa isso? Que o ser humano, para aprender, ele precisa de conexão, de estar conectado com o outro. Ele precisa se sentir, primeiramente, acolhido emocionalmente. Então, aqui está o nosso cérebro por inteiro. Esse aqui é o nosso cérebro. Deixa eu tirar aqui daqui. Então, ó, aqui é o cérebro. Aqui é o nosso cerebelo, que é responsável pelo movimento. Aqui na frente é a parte da testa. Essa parte aqui é essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá, aqui tá o nosso cérebro. Por muito tempo, achava-se que o nosso cérebro era moldado pela razão. Só que a ciência descobriu que o lado esquerdo do cérebro é responsável pela razão. Esse lado aqui é responsável pela razão. E esse lado aqui é responsável pelo quê? Pela emoção. O lado direito é o lado responsável pelas emoções. O lado esquerdo é o lado responsável pela razão. Opa, então metade do cérebro é razão, metade do cérebro é emoção. E para ele funcionar muito bem, que é o que propõe o livro, a gente tem que promover a integração do nosso cérebro. É ter o cérebro de nossa criança por inteiro. Não só racional, não só emocional. Tá? Hemisfério direito é o hemisfério das nossas emoções. Hemisfério esquerdo é o hemisfério da nossa razão. Então, a gente sabe dessa integração de um lado com o outro para ter o cérebro inteiro. Então, o que acontece? Quando uma criança faz uma birra, vamos lá, vou dar um exemplo da minha filha. Teve uma aula que me chamaram que ela estava fazendo uma atividade e aí era aula do karatê. Quando chegou na aula do karatê, ela começou a chorar, dizendo que não queria fazer, se jogando no chão, fazendo aquela verdadeira birra. Quando tá fazendo a birra, quando a criança tá naquele comportamento desafiador, descontrolado, ela tá usando o lado direito ou esquerdo? Quem diz aí? Quem se arrisca? Quando a criança tá lá naquela birra, chorando, se jogando no chão, dizendo que não ia fazer a aula, ela está usando o cérebro direito ou cérebro esquerdo? Quem se arrisca aí a comentar? Bora, quero saber que não tô sozinha, hein? Bota aí. Me digam aí. É o cérebro da emoção. A emoção é direito e esquerdo, já aprenderam aqui na live. A emoção é direito ou esquerdo? Ambos, a birra são ambos. Quem acha que é ambos? Ó, o lado direito é o lado da emoção. O lado esquerdo é o lado da razão. Quando a criança está fazendo uma birra, ela está usando esse lado do cérebro, o lado direito. Esse lado aqui geralmente apaga, é o lado emocional. Aqui é o lado racional, apaga, só fica aqui, ó, o lado direito funcionando. E aí o que acontece? O adulto chega lá para conversar e ele vai conversar com a parte do cérebro racional. Ele vai lá e fala: mas você tem que fazer a aula, o professor veio, você gosta do karatê, vai fazer a aula, não chore. A gente está falando, ó, com o lado do cérebro racional. E vai funcionar, já que a minha birra foi pelo lado emocional?
Vai funcionar o que eu tô falando aqui, ó? Por isso que às vezes a gente fala, mas eu falo com meu filho, ele não me escuta. Parece que eu tô falando sozinho, não é assim? Por quê? Porque a gente tá tentando racionalizar no momento que o cérebro emocional está transbordado. Então, o que é que eu tenho que fazer? A criança tá aqui, ó, com o cérebro emocional derramando, transbordando, chorando, fazendo birra, e o racional dela apaga, tá? Quando um acontece, o outro apaga. E a gente tá aqui falando com esse, ó, falando com esse que tá desligado. Tá desligado, não tá funcionando o cérebro dela nesse momento, a parte racional. E a gente tá aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente tem que, conectar com a emoção. A gente tem que falar assim, ó. Eu entendo você chorar. Por que você tá chorando? Utilizar a pergunta. E aí eu descobri que ela tava chorando porque ela tava fazendo uma atividade de artes e teve que terminar a atividade para poder ir para a aula do karatê e ela não queria terminar. Então, o que acontece? Ela não racionalizou mais, ela quis ir continuar com a atividade. Ela estava com uma dobradura na mão, chorando e dizendo que não queria. A Pro achou que ela não queria ir para o karatê. Mas na verdade verdadeira, ela não teve o sentimento acolhido que ela estava em uma outra aula, terminando uma arte e queria concluir aquela atividade para ir para a aula. E aí o que é que eu fiz? Eu falei, eu entendo. É chato mesmo, né? Olha eu acolhendo o emocional, é chato mesmo a gente estar fazendo uma coisa e não concluir. Vou fazer o seguinte, vou segurar sua dobradura. Assim que você terminar a aula de capoeira, que o professor tem horário, aí a gente volta para terminar a sua arte de dobradura. Tudo bem? Ela fez tudo bem e voltou para a aula e tudo ficou bem. Então, primeiro eu tenho que me conectar com a emoção para o cérebro racional voltar a funcionar.